Seja bem-vindo à Conexão Saúde, eu sou Hudson Portela, estou aqui mais uma vez para te trazer dicas, informações e novidades sobre saúde e bem-estar. E hoje o nosso papo é com o médico cardiologista André Chateaubriand. Ele que é filho de Feira de Santana, com algumas residências aí no seu currículo, vai nos ensinar ali sobre como cuidar mais desse sistema e melhorar a sua saúde. Obrigado, doutor. Obrigado, Hudson, pelo convite. É um prazer estar aqui e conversar com vocês e com o pessoal aí de casa também. É isso aí, ó. Fica atento que o papo vai ser bem interessante hoje. Para começar, por que cardiologia? Hudson, eu tenho um exemplo muito forte em casa. Meu pai é cardiologista e eu sempre vi meu pai como uma pessoa muito realizada na profissão, certo? A medicina é uma profissão muito bonita e que a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas de uma forma muito direta e isso é muito gratificante. Então, quando você tem um exemplo de uma pessoa que é realizada com a própria profissão dentro de casa e é uma profissão que tem perspectivas boas e você se identifica com aquilo, acaba sendo uma escolha natural. Então, nunca tive nenhuma pressão para escolher isso, mas tinha um exemplo muito legal. Ao longo da minha formação médica, apesar de manter assim a cabeça aberta, eu fui vendo que eu me identificava com aquilo, com o dia a dia, e fiz essa opção e hoje em dia sou muito satisfeito e realizado com o que faço e então sou muito feliz com a minha escolha. Que bom, que legal. Mas vamos supor que tem alguém aí em casa leigo e não sabe o que é a área da cardiologia, a especialidade. O que é a cardiologia? Excelente pergunta, Hudson. A cardiologia é a especialidade que cuida das doenças do coração e que também trabalha para promover a prevenção cardiovascular. Então, como são as doenças do coração? O coração, eu gosto de explicar ele como se fosse uma casa, certo? Uma casa, ela tem as paredes, que são o músculo do coração, que bombeiam o sangue para frente. Mas uma casa, ela tem também a parte elétrica. Então, quando nós temos doenças da parte elétrica do coração, que são os nervos do coração, nós temos arritmias. Nós temos também as portas de uma casa, que são as válvulas do coração. Então, nós podemos ter doenças das válvulas do coração. E temos ainda todo o sistema hidráulico, que são os canos que levam o sangue para o próprio músculo do coração. São as artérias do coração, que quando tem uma doença, a mais conhecida é o infarto. Então tem vários tipos de doença do coração. E em relação à prevenção, os mesmos comportamentos que previnem as doenças do coração são também aqueles que previnem uma série de outras doenças, como vários tipos de câncer, por exemplo, que são a atividade física regular, a alimentação regular, um sono bom, não fumar e não beber, ou no máximo beber pouco, e ter também boas relações sociais. Olha a relação da atividade física aí, quase todos os programas aqui a gente vem falando sobre uma boa alimentação e um hábito saudável ali para cuidar do corpo. Com o coração não é diferente. De jeito nenhum. Certo. Patologias relacionadas ao coração. Esse paciente já nasce com ou ele pode adquirir? As duas possibilidades, certo? Nós temos doenças congênitas, que são as doenças cardíacas que a pessoa já nasce com uma malformação. Doenças muito graves podem, inclusive, necessitar de cirurgias ainda nos primeiros dias de vida. Tem doenças congênitas que vão gerar repercussões meses ou anos depois, e algumas até já na vida adulta, certo? Mas, e habitualmente, as crianças que nascem com doenças cardíacas importantes são tratadas por um cardiopediatra, né, que é um pediatra especializado em cardiologia infantil. Sim. Mas o grosso mesmo são as doenças preveníveis, né, que vão aí acontecer, somar esses fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão, sedentarismo, má alimentação, ao longo da vida e que vão resultar em uma probabilidade maior de desenvolver doença cardíaca. Diretamente, quais são as patologias mais diretas ali que uma pessoa pode desenvolver no consumo de álcool ou tabagismo? O que mais acomete essas pessoas? Ótimo. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial, que é uma doença em que a pressão arterial da pessoa fica sustentadamente elevada, é sem dúvida a mais prevalente, né? Estima-se que dos adultos brasileiros, 35% sejam portadores de hipertensão. E desses adultos, todos brasileiros, desses 35%, somente metade usa medicação
E dessa metade que usa medicação, somente metade está adequadamente controlada. Então, a hipertensão, normalmente, ela pode aparecer, o passar da idade é um fator de risco para desenvolver, Sim. sedentarismo, consumo de sal, e aqui eu ressalto que os brasileiros consomem, em média, 2 a 3 vezes mais sódio, né, que é a parte do sal que leva à hipertensão, do que seria o recomendado. Então, a hipertensão principal, até porque aí entra outra coisa, que a hipertensão ela é um fator de risco para desenvolver entupimento das artérias do coração, doença coronariana, infarto, também para o coração ficar fraco, insuficiência cardíaca e até para alguns tipos de arritmia. Essas coisas podem acontecer sem hipertensão, mas em termos populacionais, ela é a que tem o maior impacto. Por conta da hipertensão, a gente pode evoluir. No caso, o paciente pode evoluir para isso. E aí vem uma pergunta que eu acho interessante. É importante se fazer o check-up com frequência? É necessário? É para prevenir problemas como esse? Sim, e aí vem algumas reflexões que a gente tem que partir disso. Primeiro, com que idade eu devo fazer um check-up? E antes disso, eu ainda diria, o que é o check-up? Boa. Porque quando a gente fala em check-up, as pessoas pensam assim, não, doutor, e eu vejo isso com frequência, doutor, eu quero fazer todos os exames, né? E na verdade o check-up não é isso, né? Um check-up feito de uma forma completa, ele vai englobar exames que sejam adequados para aquela pessoa, de acordo com o seu sexo, idade, história na família e outras doenças que ela possa ter. Mas também um check-up ideal, ele deve rastrear esses comportamentos. Porque assim, as pessoas têm muito o conceito de que exames normais significa ter saúde. Isso não é verdade, né? A pessoa pode fumar, pode se alimentar muito mal, ser sedentário, ter um pai que teve infarto com 42 anos e os exames estão todos normais. Como isso é possível? O nosso corpo, ele tem também uma capacidade de adaptação. Então assim, os seus exames ainda estão normais para uma pessoa nessa situação. Mas aí pode ser que demore 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, muitas pessoas têm exames normais e até faz check-up periódico, mas só vai piorando. E não muda aqueles comportamentos, o estilo de vida que deve ser rastreado, estudado, para que a gente possa mudar isso antes. Então, beleza. Devo fazer um check-up? Sim, deve. O check-up não é todos os exames, ele deve englobar uma abordagem do estilo de vida. Idealmente, todo mundo deveria ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. Precisa ser o cardiologista? Não necessariamente. A pessoa de 20 e poucos anos que faça atividade física leve, não precisaria. Mas o cardiologista é um médico clínico, acima de tudo, antes de sermos cardiologistas. Por isso, essa recomendação que faz sentido de ir ao cardiologista anualmente. E a gente sabe que morte súbita acima dos 35 anos, a principal causa é infarto, obstrução e entupimento das artérias do coração. Por isso, esse cuidado é em especial passando dos 35 anos de ir ao cardiologista ou se a pessoa faz atividade física de alta intensidade, né? Então, esse aí é um cuidado importantíssimo. Isso independente da idade? Se você faz uma atividade física de alta intensidade? Sim. Independe da idade. Sim. Por quê? Né? Esse é um questionamento muito pertinente. Por que independente da idade, né? Porque, veja só, em especial, e hoje a gente vê esse boom da corrida de rua, né? Principalmente, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente ainda tem aí estatísticas que falam em mais da metade dos brasileiros que não atingem o mínimo de atividade física na semana. Então, é muito bom que a corrida esteja em evidência. Mas a gente sabe que o exercício, todo tipo de exercício, numa carga maior, ele gera adaptações no coração. Não são doenças, são adaptações. Mas, por exemplo, o coração ele pode se dilatar um pouco para dar conta daquela demanda extra da corrida, de uma frequência cardíaca mais alta, para suprir o corpo mesmo. E essas adaptações, se a pessoa já tem alguma condição, alguma tendência que não é diagnosticada, essas adaptações elas podem ocorrer de uma forma muito ruim, predispondo a doenças mesmo. Então, a gente avaliar como está ocorrendo essa adaptação é muito importante. Então, se quer caminhar e tal, para isso, efetivamente, você não precisa. Agora, poxa, não, estou pensando em correr meia maratona. Faz sentido, sim, a gente avaliar. Até porque, hoje em dia, o amador está cada vez mais perto do profissional. Exato. Essa é uma distinção muito sutil. O profissional, ele treina, ele vive daquilo. Então, o cara corre de manhã, dorme no final da manhã, almoça, corre, dorme. Ele tem
Imagine um corredor profissional, um maratonista profissional, ele tira 2 sonecas no dia. Amador faz isso, meu amigo? Não faz. Você que tá aí. Você corre, você vai trabalhar, menino chorando de noite, estresse de família, verdade. você tem que dar conta. Então, assim, é um estresse diferente. Às vezes a pessoa não repousa o suficiente e se cobra muito mais. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, a vida real, essa questão de ter que conciliar a vida real e a atividade física, o esporte, especialmente em alta intensidade. E às vezes, de forma até despretensiosa do grupo, do time, tá ali se cobrando, tem que dar mais, tem que entregar mais, não se consegue mais um K, vamos tentar mais um K, vamos tentar 10K esse final de semana, aquela coisa, e às vezes não sabe como é que tá o interno, né? Não, você tocou num ponto aí fundamental, né? Que é a questão da autocobrança e da performance. E uma certa romantização, que eu costumo até falar sobre isso nas minhas redes sociais, é que essa romantização excessiva que tem da corrida e de uma vida fitness, né, que parece que todo mundo tem que fazer 1 hora de musculação de manhã, 1 hora de aeróbico. E o cardio? Cadê o cardio? Tem que ter o cardio, tem que o cardio. Então, assim, parece que só é bom se for assim, e que todo mundo tem tempo para isso e que é disponível. Verdade. Então, a gente precisa ver o que é real, o que é factível. E assim, é claro que por mais que a gente tenha essa difusão da vida, redes sociais, tá falando de bem-estar e tal, isso pode se tornar uma coisa tóxica, né? Porque parece que você nunca atinge aquele padrão de saúde, né? Que a moeda da vez é a saúde. Sim. Né? A gente fala dinheiro e tal, mas hoje o jogo é saúde. Eu quero ter saúde, quero ter cada vez mais saúde, quero dormir melhor, quero me exercitar melhor, quero viver melhor. Verdade. E isso gera, assim, até uma competição mesmo. Então você está num grupo de corrida, não, vamos fazer um pace mais baixo, né? Correr mais rápido, vamos fazer uma distância maior. E assim, para a saúde, a gente não precisa disso. O benefício da atividade física para a saúde é assim, você saiu do 0 para 30 minutos por dia, o benefício grosso está concentrado aí. Agora você sai de 30 para correr 20, 30 quilômetros, o que se acrescenta de benefício para a saúde é menos. Não é proibido. Você Sim. tem que tomar cuidados especiais. Mas as pessoas esquecem que a maior parte do benefício está concentrado em sair do 0 para fazer alguma coisa regularmente. Agora uma pergunta, e eu acho que essa pergunta pode ser de quem está em casa também, que a gente ouve as falácias sobre a relação que se tem de um infarto numa pessoa mais nova e uma pessoa mais velha. E as pessoas falam que o infarto numa pessoa mais velha é menos pior. Numa pessoa mais nova, a probabilidade do óbito é maior. Isso é verdade? Se o mais novo tendo um infarto, o infarto mata mais o mais novo do que o mais velho? Do que o mais velho. Olha, essa estatística, assim, ela vai ser, na verdade, muito individual, né? Porque o mais novo, o que é que acontece? Geralmente, quando a gente tem um infarto no mais novo, vamos dizer, a gente tem 3 artérias principais no coração. Quando você tem um infarto numa pessoa mais nova, geralmente é uma coisa mais aguda. Vamos dizer, você tinha uma artéria que tem uma obstrução muito pequena e ela se entope de vez. E não tem assim um suprimento que leve sangue por outros caminhos para aquela parte. Da pessoa mais velha tende a já ter uma doença mais crônica e de alguma forma isso já ter mais cronicamente o corpo ter tido certas adaptações. Por outro lado, a pessoa mais velha tende a ter mais doenças concomitantes, o que tem um risco de morte maior. E o mais novo tem uma capacidade de se recuperar que é melhor. Entendi. Mas seria interessante... um mito? Seria um mito, então? A princípio, sim. Eu já vi algumas pessoas falando, falei, cara, eu nunca perguntei para um médico isso. Mas vamos lá. Identifiquei ali alguns formigamentos, consegui perceber que estou sentindo alguma coisa diferente. Clínico, já vou direto no cardiologista. Mas cardiologista. Durante a atividade física, começou a ter um cansaço que não tinha, sensação de disparo no coração. É claro que você faz exercício mais intenso, pode sentir acelerar um pouco, beleza. Mas saiu do habitual, né, principalmente falta de ar, dor no peito e disparos no coração, isso aí deve ser avaliado por um cardiologista, com certeza. Então esses 3 pontos aí são... Sim. Sentiu isso direto no cardiologista. Isso, com certeza. Assim, sensação de desmaio também. É claro que o mais frequente é que não seja do coração. Sim. Né? Mas, mesmo dado uma probabilidade que não seja a maior de ser do coração, como é uma coisa potencialmente catastrófica, né, a gente precisa
estudar isso melhor e excluir essa possibilidade. Entendi. E qual é o caminho? Fui no cardiologista, o que é que se faz? Ele vai passar uma bateria de exames, ou você já sai com remédio, ou vai ter que mudar as atividades, os hábitos? Aí vai depender da avaliação clínica, meu amigo. Veja só. Cada caso é um caso. Não, mas habitualmente, né, assim, quando a gente já... O médico, na verdade, apesar de os exames terem avançado imensamente, e os métodos diagnósticos, 85% do nosso diagnóstico é a partir da história clínica. Né? A gente tem ali mais 10% que é do exame físico e 5% que vem dos exames. Então, eu tenho pacientes ali que só da nossa história clínica, da anamnese, da nossa conversa e tal, a partir dali, eu já peço cateterismo. Tem pacientes assim, é regra? Não é. Mas a gente vai... o médico trabalha, apesar disso ser um conceito até difícil de entender assim para o leigo, o médico trabalha com probabilidades. Então, eu estou aqui conversando com você. Putz, eu tenho aqui a sua idade, se você é homem, então isso já vai me colocando probabilidades na cabeça. Você começa a me falar, não, putz, você fuma, não fuma? Eu fumo, meu pai teve infarto com 43 anos... Putz, isso aqui, só isso aí, você me falar isso, já aumenta muito a chance de você doença do coração. Aí você vai me contar o tipo da sua dor. Então, dentro da minha cabeça, eu estou processando isso e transformando isso numa probabilidade que vai me direcionar para os exames necessários. Uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Canetas emagrecedoras. O que é que o senhor acha, doutor? Delas. Excelente pergunta. Então vamos começar aqui já mudando esse nome, certo? Então vamos esquecer o nome canetas emagrecedoras e falar em medicamentos para o tratamento da diabetes e da obesidade. O nome, é claro que esse é um nome muito difundido e tal, mas de certa forma ele carrega muitos conceitos errados, assim. Por que eu digo isso? Essas canetas são um grande avanço, esses medicamentos são um grande avanço da medicina. São medicamentos que foram estudados inicialmente para o tratamento do diabetes, certo? E olha só que interessante, nas pessoas com diabetes, essa classe de medicações, que se chama agonistas do GLP-1, GLP-1, nós temos as células e tem um receptor, né? Então ali se liga, esse é o GLP-1, é um hormônio, na verdade, né? Que foi descoberto, vamos dizer aí, 10 anos atrás, já estava se falando dele, estava começando os primeiros remédios. Então, essa classe de medicamentos, ela é muito eficaz e segura para o controle do diabetes, e ela não só controla aquele número ali da glicemia, mas também reduz o risco da pessoa que tem diabetes vir a ter um infarto, que é a principal causa de quem tem diabetes. Quem tem diabetes tem 4 vezes mais infarto do que não tem diabetes. Então, assim, uma coisa é você controlar a glicemia, o açúcar, outra coisa é você controlar a glicemia, o açúcar e reduzir a chance de ter infarto. Bem, foi visto nesse grupo de pessoas que eles apresentavam grande perda de peso durante. Então, posteriormente, cada uma dessas medicações foi estudada em pessoas que tinham obesidade e que não tinham diabetes. E o que é que se viu? Se viu também uma perda de peso que acontece aí de forma segura e mais recentemente, nos últimos 2 anos, pela primeira vez, foi visto que um desses medicamentos testado em pessoas, homens que já tinham infarto e que tinham sobrepeso, usando a medicação ali ao longo de 5 anos, reduziu o risco de ter um novo infarto. Então, sim, são medicações seguras para o coração, desde que tenham indicação e acompanhamento adequado. Resumindo, aí tem um direcionamento. Com certeza. Sem um direcionamento, exatamente. Um grande avanço, mas tem que ser bem indicado e bem acompanhado. Bem direcionado. Aqui algumas dúvidas que a gente tem aqui da turma, e a primeira é: como diferenciar a ansiedade do ataque cardíaco? Ótimo. Bem, essa é mesmo uma dúvida que nós, cardiologistas, diante ali do paciente que vem com muitas queixas, às vezes é até traiçoeiro essa distinção. Olha só, as doenças psiquiátricas, e eu destaco aqui que 1 em cada 4 pessoas vai ter alguma doença psiquiátrica ao longo da vida, que seja uma crise de ansiedade, uma depressão, ao longo da vida, 1 a cada 4 pessoas. Os sintomas físicos que elas provocam podem lembrar muito doença do coração. Então, a pessoa que tem
a síndrome do pânico, que está tendo uma crise de pânico, ela sente a dor no peito, ela sente que vai morrer. Isso não é coisa da cabeça dela, são sintomas físicos que devem ser respeitados e valorizados. Diante de um quadro assim, a única forma mesmo é com avaliação médica e com exames, certo? É claro que um primeiro episódio de uma pessoa que nunca teve nada, sempre tem uma chance maior, porque a gente não conhece ali o retrospecto, né? A história. Exatamente. Agora, imagine uma pessoa que, já teve crise de ansiedade antes, que isso é uma coisa recorrente. A própria pessoa começa a reconhecer o padrão, né? E isso faz parte até do processo de terapia, a pessoa a começar a reconhecer, e tem algumas medidas que pode adotar, e que a pessoa vai aprendendo quando vai fazendo terapia. Mas não é fácil distinguir, para a pessoa sozinha que nunca teve nenhum quadro, muitas vezes ela não vai saber, e mesmo para nós médicos isso acaba exigindo exames. Mas o que ela sente é físico, é exatamente. A taquicardia não é uma sensação, é de fato taquicardia. Pronto. Às vezes o coração realmente está muito acelerado, e crises de pânico podem acelerar muito o coração, chegar à frequência dos batimentos aí de 140 150, e tão acelerado que mesmo a pessoa pode sentir aquilo. Mas não só taquicardia, mas, por exemplo, dor no peito. A pessoa, de fato, está sentindo dor. Ela sente dor. Aquilo está sendo processado pelo cérebro como dor, ela está sentindo dor. Sim. Mas não quer dizer que ali no coração tenha uma alteração. Entendi. Mas o cérebro entende como se tivesse. E também, talvez, uma potência ali pode ser mais potencializado, o nível de dor que ela está sentindo, que não tem como quantificar, né? Claro. Não, assim, inclusive... Ele de fato sente, mas na cabeça é muito maior, é uma sensação. Sim. E, na verdade, Hudson, a percepção de dor, ela é uma coisa muito individual. E, assim, quando a pessoa tem um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, isso pode sensibilizar a dor. Sim. Né? O simples fato de você falar para alguém uma coisa, isso aqui vai doer, já dói menos. Do que você dar uma agulha, você já tá, vai doer aqui um pouquinho, do que você dá, isso já muda a percepção de dor. Então a percepção de dor, ela tem muitas variáveis, Como posso ajudar alguém que está tendo um infarto? Como prestar socorro? Que auxílio eu posso dar ali? Boa pergunta. E aí tem duas coisas. Primeiro, como é que eu sei que alguém está tendo infarto? Né? Porque é a partir daí que vai desenrolar essa pergunta. Bem, uma dor no peito forte, diferente de qualquer uma que já aconteceu, pode ser um infarto. Ponto. Então, uma dor no peito forte, muito atípica, muito diferente de qualquer coisa que a pessoa sentiu na vida, deve motivar procurar um pronto-socorro. Agora, a pessoa está tendo isso, devo dar água com açúcar? Não. É buscar atendimento médico o mais rápido possível. Normalmente, a gente recomenda que a pessoa ligue o SAMU 192 e fale que ali a pessoa próxima está com uma dor forte no peito, que pode ser infarto. Bem, isso continua sendo a recomendação principal, mas na possibilidade de você levar rápido para o atendimento, leve, isso é o mais importante. Por quê? Porque tempo é músculo. Quanto mais rápido for o atendimento de um infarto, maior a chance de sucesso, né? E quanto mais tempo se demora, maior a chance de ter uma morte súbita, de ficar o coração fraco. Então, um ponto fundamental é a rapidez do atendimento. Então não fique em casa dando água com açúcar, não. E cuidado em especial, pessoas idosas, principalmente mulheres, pessoas que têm diabetes, podem ter assim pode ser só queimação, uma falta de ar diferente, náuseas, e isso pode ser infarto. São manifestações atípicas que devem ser valorizadas também. Entendi. E no caso, e aí é uma dúvida minha, se eu ligo 192 e eu sinto que tem ali uma demora, é melhor que eu leve logo? Levar na UPA, levar no pronto-socorro, mais próximo. A minha namorada teve uma experiência, e já compartilhando aqui um pouco para o pessoal, de ter perdido uma colega de trabalho. Na hora do atendimento, ela estava fazendo serviço, pediu para ir na Copa, foi na Copa, passou mal, sentou e infartou. Jovem. Ela devia ter uns 38 anos, mas era obesa. E não praticava nenhuma atividade física. Entendi. Não sei se fumava, mas que bebia, então a gente já teria ali alguns fatores. Veja só, de fato, aí a gente passou dos 35 anos, o mais frequente é ter obstrução das artérias do coração, mas tem outras doenças do coração também que podem causar morte súbita, como a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença que existe um espessamento dos músculos do coração sem nenhum outro motivo e que pode predispor a arritmias fatais. Também existem arritmias genéticas, que às vezes a pessoa
nunca teve nenhuma manifestação. A primeira manifestação é uma morte súbita. E até anormalidades nas coronárias, né, que são as artérias que levam sangue para o coração, que podem causar. Mas é muito triste, né? E nem sempre é prevenível. Né? Tudo a gente faz, mas existe ainda um inevitável de tudo. Né? Pessoas que estão com tudo em dia, existe. Né? Essa probabilidade é baixa, é baixíssima, mas existe. Exato. Obrigado, doutor, pela conversa, pelo papo. Acho que serviu aí para instruir quem está em casa. Queria que o senhor deixasse agora uma mensagem para quem está em casa aí cuidar um pouco mais da sua saúde e o que é que ela precisa fazer para ter uma saúde melhor. Hudson, muito obrigado aqui pelo espaço, foi um bate-papo muito bacana, é muito bom quando a gente tem essa possibilidade de compartilhar conhecimentos úteis, né, para a população. E bem, para você que está em casa, que busca viver com mais saúde, tem aqui alguns pilares que vale a pena você refletir sobre a sua própria vida. Primeiro, movimento, atividade física. Às vezes você nem tira tempo para fazer o exercício, mas o fato de você ficar pouco sentado, ter um trabalho ativo, isso te ajuda muito. Sono, cuide do seu sono. Sono ruim, ele é inclusive um fator de risco para a doença do coração. Conexões sociais. Tenho me relacionado bem, tenho guardado sentimentos ruins dentro de mim, tenho externalizado o que eu sinto, tenho mantido boas amizades, isso é muito importante. Alimentação. E aqui eu digo principalmente em relação a ultraprocessados, tenho evitado esse tipo de alimento. Tóxicos, não fumar e beber pouco, que é o principal. E espiritualidade, independente de religião, pessoas que têm uma espiritualidade desenvolvida, isso está associado a uma vida mais longa. Portanto, movimento, sono, alimentação, conexões sociais, espiritualidade são pilares aí de não fumar e não beber, são pilares fundamentais para uma vida mais saudável. Obrigado, doutor. E esse bate-papo aí acredito que tenha servido muito para você e para mim também serviu. Então já sabe, antes de cuidar dos outros, você tem que cuidar de você, do seu coração. Muito obrigado por ficar aqui até agora. Te espero na próxima terça-feira, às 14 horas.